Saudações, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito e hoje a gente volta aqui com mais um capítulo do nosso novíssimo, a nossa nova série, Curso de Pintura de Figuras, Blog do Chiquito e Tom Colors. Antes da gente começar a aula de hoje, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal. E se você gosta do Blog do Chiquito de verdade, gosta do conteúdo, gosta do canal, convido você a ser um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse aqui o apoia.se/blog do Chiquito ou clica aqui, ó, tem um botãozinho, seja membro. Você vira um padrinho do Blog do Chiquito por um pouquinho por mês, uma merrequinha. Você vai ter esses vídeos todos que a gente lança aqui na hora certa. Você vai assistir 2, 3 vídeos por semana na hora certa, não precisa esperar eles liberarem no YouTube. Ainda vai ter desconto nas empresas parceiras, acesso a material exclusivo, grupo fechado de WhatsApp, live restrita, muita coisa legal. Você ajuda o canal só funciona graças ao esforço de seus padrinhos. Também não perca as nossas lives. A coisa mais legal desse canal são as nossas lives. Quartas, sábados, domingos, feriados, dias santos, dias não santos, maratonas. Tem muita live para você. Ative o sininho aí para você não perder nenhuma live do Blog do Chiquito. Vamos começar a aulinha de hoje? Antes, eu preciso soltar uma vinhetinha. Chegou a nova linha de tintas acrílicas Tom Colors, à base de água. São centenas de cores, primers, auxiliares e vernizes. Tudo sem cheiro, à base de água e atóxicas. Uma linha pensada e desenvolvida por modelistas para modelistas. Ideal para aerógrafo e pincel, com a qualidade Tom Colors que você já conhece. Acesse o site e conheça esses e outros produtos Tom Colors, colorindo o seu hobby. Bora lá, vamos começar nossa aula número 2 de pintura de figura e a gente já vai começar a falar um pouco sobre fundamentos, mas a gente vai também fazer pele. Vou ensinar os primeiros fundamentos, o que você precisa saber para começar e tudo mais, mas a gente já vai trabalhar. Eu vou tentar fazer desse curso um pouco menos teórico e um pouco mais prático, né? Vocês sabem que prática sem teoria é adestramento e quem é adestrado é cachorro. Alunos do Blog do Chiquito são ensinados, são educados e bem treinados. Então a gente não consegue fazer simplesmente uma pintura e repetir, faz desse jeito aí e se vira. Não, aqui tem que aguentar as enrolações do Chiquito. Pelo menos você vai sair bem informado deste vídeo. É o mínimo que devemos aos espectadores do Blog do Chiquito. Então hoje a gente já vai trabalhar um pouquinho sim, já vamos fazer umas peles, talvez as primeiras transições. Vamos ver. Eu tenho horário para gravar aqui. Vamos ver até onde a gente consegue gravar sem deixar esse vídeo muito longo. Estamos aqui na nossa bancada semi-organizada. Tá? A câmera está um pouco lateralizada para eu conseguir chegar bem na figura aqui, tá? Alguns conceitos básicos que eu não tratei no vídeo anterior, mas porque a gente vem tratando desses assuntos nas lives, no curso de plástico modelismo, mas é bom falar, porque talvez você esteja chegando no canal do Blog do Chiquito através do curso de pintura de figuras. Estamos num ambiente bem iluminado, arejado, tem uma janela atrás de mim, com uma cadeira firme e confortável, com apoios, tá? Se preocupe com ergonomia e iluminação na sua bancada. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, tá? Mas você precisa enxergar bem o que você está fazendo. Então você precisa alimentar bem seus olhos com uma boa iluminação. Então eu tenho uma boa iluminação aqui bem em cima aqui da câmera, né? Tem uma luz aqui assim, ó como minha mão fica bem iluminada, né?
A hora que eu trabalho a figura aqui, né? A figura está super bem iluminada. Tá? Se preocupe com esses aspectos. E nós vamos começar fazendo a pele da nossa querida Jalissa. Jalissa versão 3. Tem uma versão ali, ó. Deixa eu virar lá de costas, assim, ó. Para não perdermos a monetização desse vídeo. Se já não perdeu. Eu vou começar com a pele desta figura. Não é uma regra, mas é uma recomendação que eu faço. Começar pelas peles. Tá? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a pele é o mais difícil de acertar. Então a gente vai começar pela aula mais difícil aqui, tá? E segundo, que, além do mais difícil, é a mais importante. É um dos itens mais importantes da figura. Principalmente rosto. São as coisas que mais chamam a atenção. O resto é meio tranquilo de fazer, tá? Às vezes, se tiver uma figura bem capenga, mas com o rosto bem feito, ela ainda chama atenção. Agora, se você tiver uma figura, você super caprichou nela, mas o rosto e a pele tá estranho, você vai ouvir espinafrada, toma cuidado, tá? E tem um motivo especial, né? Não é raro, né? É raro, mas acontece muito, a gente tem que refazer a pele, recomeçar, errar a pele, tentando acertar, né? É comum, pode acontecer, eu mesmo já refiz a pele algumas vezes das minhas figuras, tá? Você não vai querer tirar toda a pintura de uma peça porque você errou a pele, né? E se você tiver que tirar toda a pele para começar de novo, você vai acabar perdendo toda a pintura, tá? Então, se é a parte mais importante, é a parte mais difícil e a parte que tem mais margem para dar erro, começa por ela, tá? Porque aí, se precisar recomeçar, você não perde toda a roupa, as armas, base, né? Você só vai perder a pele, que é o primeiro que você começou, tá? Não é uma regra, tem gente que não faz desse jeito. Você pode encontrar modelistas, pintores de miniatura usando um esquema, um organograma diferente desse meu, tá? Tudo bem, tá? Mas isso é a minha experiência vivida, né? Experiência como modelista, como professor, já vivi isso muitas vezes, né? Então, assim, eu recomendo que você comece pela pele também. Outra coisa importante, a escultura, ela faz metade do serviço, tá? Se você entregar uma figura 10 de 10, você arrasou num trabalho seu, saiba que parte do seu trabalho foi feito pelo modelador e pela impressão, ou pela cópia, né? Pela escultura em si, tá? Você pode ser o Michelangelo, você pode ser a reencarnação do Leonardo da Vinci. Se a escultura estiver ruim, você não consegue salvar essa figura. Nada salva uma escultura ruim. Então, se preocupe se for impresso, se for request, se for cópia, se for original, tá? Escolha bem suas figuras, tá? Você não consegue corrigir deformidades, erros ou imperfeições muito grandes na pintura, por melhor que você seja, por melhor que você se torne um pintor de miniatura, a boa miniatura começa com a boa escolha de peça. É por isso que Chiquito troca de impressora, sabe? Por isso que estão sempre tentando inventar impressora melhor, sistemas de cópia melhor. E quanto melhor sai a peça, melhor sai a cópia, quanto melhor sai o request, aumenta muito a probabilidade do trabalho final ficar muito bom, tá? Você não estava aí nos anos 90, nos anos 2000, pintando figura, mas eu estava, né? E a gente tinha que lidar com cópias muito ruins aqui no Brasil, cópias em chumbo, coisas assim lastimáveis, né? E a gente perdia muito desempenho por causa de cópias ruins, né? Hoje a impressão 3D melhorou um pouco essa questão, né? Hoje você consegue em casa, com o STL bonitinho lá, você consegue uma figura bacana para fazer, como é o caso da nossa Jalissa. Na última aula a gente fez o pré-sombreamento, ela tá aqui PB, preto e branco, tá?
E vamos começar a pensar a pele dela, tá? A gente vai usar nessa figura uma técnica chamada de layering, que é a técnica de sobreposições de camadas, e camadas essas duras, ou seja, são tintas em diluição e textura de pintura mesmo, né? E não textura de wash ou textura de glaze, tá? Existe a técnica de pintura através dos glazes e através dos washes, são bem próximas, né? Mas a gente vai fazer nessa figura a técnica dos layers. A gente vai aplicando camadas e posicionando as camadas em cima da figura. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar num tom de pele básico, um tom de pele mediano. Vamos pegar aqui os tons. Eu tenho um medium skin tone da Tom Colors. Que mais que eu tenho aqui? Nada além de uma ilusão. Achei aqui meus sets de cores de pele Tom Colors. Então aqui meus sets todos de cores aqui, da mais clara para mais escura. Esse é um dos sets de cores da Tom Colors. Vamos tirar as duas da extremidade, que são cores para manobra. E aqui a gente tem a base skin é mais clara, a medium e a shadow, né? 3 cores. Essas são cores de pele, tá? E assim, spoiler, são ótimas, tá? São ótimos tons de pele. Porque agora eu vou fazer um comentário e pode parecer que eu tô falando mal da tinta, mas não estarei, tá? Essas tintas são ótimas, as tonalidades delas também estão ótimas, tá? Mas vamos lá, vamos ao comentário da Discord. Que pessoa que você conhece que é composta, é feita de alguma dessas cores, né? Vamos comparar Chiquito aqui. Chiquito, ele é um pouco brasileiro, um pouco latino, então, né? A cor é próxima, né? Mas não é exatamente igual, né? Ser humano nenhum tem essas cores. Será? De fato não tem, tá? De fato, quando você pega um tom de pele, um tom de pele base, tá? Ele é um pontapé. Ele é um início. Ele é um ponto de partida. Ele não é a cor final. A cor final é uma composição de várias coisas, tá? Curiosamente, todos os tons de peles, dos mais negros, aqueles africanos que são bem escuros, né? Até os mais caucasianos, ali, as pessoas, os ruivos de sardas, até mesmo talvez ali as pessoas meio albinas, todas as tonalidades de cor partem da mesma matiz. Matiz é a posição da cor no disco de cores. O disco de cores que é composto por cor primária, cor secundária e cores terciárias. Tá? Eu não vou ensinar teoria de cores aqui, porque eu tenho um workshop de teoria de cores exclusivo para padrinhos. Você é um padrinho, você acessa lá o guia de padrinhos que você vai achar. Tá? Lá a gente explica isso com mais detalhes. Mas o tom de pele, todas as peles partem da mesma matiz. O que muda de um negro, de um asiático, de um caucasiano, de um latino, é a mescla. Mescla é a mistura de um tom maticial com uma cor dentro da escala do branco e do preto. Né? Porque o que diferencia uma cor de uma pessoa para outra é a concentração que nós temos de melanina, um pigmento que é um pigmento quase preto, ele é um marrom bem escurão. Assim, né? Então a nossa pele é a mistura de tecidos basicamente brancos, né? Nossos tecidos, a nossa pele tem aquela cor de quando a gente morreu, sabe? Aquele branco meio esverdeado, aquela é a cor da nossa pele. Misturado com o nosso sangue. A nossa pele é uma mistura bem doida. Então é um branco meio verde aquecido
com o nosso sangue, que é vermelho, é rico em pigmento vermelho, hemoglobina, óxido ferroso. Tá? Então o resultado da nossa pele é sempre um laranja. Tá? Se você quer pensar em alguém que tem uma cor maticial, pensa no Donald Trump. Aquele laranja é a matiz de todas as cores. Tá? Parte da cor do Trump, e aí você chega em todas as cores, sem exceção, somente dosando a mescla. Que aí você vai chegar no marrom. Marrom, por exemplo, não é cor, marrom é mescla. Não existe marrom no disco de cores. Né? O marrom é uma mescla. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que escolher uma base de cor e ir trabalhando. Pode ser o laranjão do Donald Trump? Até pode, mas a gente vai fazer um pouco diferente, tá? A gente vai lidar com esse problema de uma forma diferente. Vamos escolher aqui o tom médio. Eu não quero ela nem tão caucasiana e nem negra. Né? Vamos fazer uma cor média. Aí, conforme for, se vocês quiserem sempre novos capítulos desse curso de pintura de figura, a gente pode experimentar figuras negras, figuras asiáticas, traz bicho verde, traz essas coisas. Eu vou fazer o médio aqui para vocês entenderem o funcionamento desta bagaça. Vou escolher então Medium Skin Tone, né? Fiquei em cima do muro, fui de Medium Skin Tone. Mas a técnica do layering, ele consiste em você partir de cores escuras e ir escalando até cores claras. O layering, ele parte disso, né? Você sai do escuro e vai indo para o claro. Lógico que no meio do caminho você pode ter alguma manobra, entrar com sombras, vai acontecer, a gente vai entrar com algumas sombras. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a nossa base tonal, a nossa pele média que a gente escolheu e escurecer. A gente acha um alvo e meio que escurece ele. Então para escurecer eu vou usar a outra tonalidade aqui, uma tonalidade específica para sombra de pele aqui, o Deep Skin Tone da Tone Colors. Poderia usar também o Shadow Skin Tone, né? Tanto faz aqui, uma mais clara, outra mais escura. Então vamos lá. Vou ali para minha paleta úmida. Tá? Essas tintas aqui estão sequinhas, dá para trabalhar em cima delas sem problema. Conforme for, eu posso trocar aqui esse papelzinho, mas por enquanto eu vou com ele. E vou colocar essas minhas duas cores bem chacoalhadinhas, bem homogeneizadas. E vou colocar elas aqui na minha paleta úmida, que está úmida inclusive. Né? Então vou colocar aqui a minha base de pele e vou colocar aqui meu dosador está meio ruim, deixa eu ir, depois eu desentupo ele. Pronto, ó. Ele tá entupidinho, tio. Se você apertar essa tinta, dá aquela espirrada gostosa, é isso que eu não quero. Botei as duas tintas lá. Vamos pegar um pincel, pode ser um pincel ruim, pincel para bater agora, não precisa ser o melhor pincel. E eu vou fazer a mistura das duas cores. Essa é meu tom básico que eu queria, né? Esse é o tom de sombra. Então eu vou misturar os dois. Vou criar, pode ser assim, meio a meio, né? Não tem problema aí. Vamos criar um tom de sombra aqui. Quero escurecer mais um pouquinho. Escurecer mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos pôr mais tinta aqui. Pronto, fiz aqui um marronzinho escuro. Vou diluir um pouquinho. Eu vou usar o diluente lento da Tone Colors, tá? Se você não tiver, você pode usar água. Vou colocar umas gotinhas de diluente lento. O diluente lento, ele é um diluente que faz a tinta durar um pouco mais aqui na paleta úmida. Né? Achei super legal. Aí a gente testa para ver se a diluição da tinta tá boa. Acho que vou escurecer um pouquinho mais. Você passa aqui na própria paleta úmida e a tinta tem que cobrir bem. Ela tá cobrindo super bem. Deixa esse pincel aqui, não precisa nem limpar ele, pode deixar ele aqui de ladinho. Agora eu vou escolher um bom pincel. Bons pincéis para pintura de figura, como este aqui, eles têm cerdas macias e ele tem pontinha, tá vendo? Ele nem precisa ser muito pequeno. Vai chegar o momento da gente usar uns pincelzinhos pequenos, mas quanto maior for o
o tufinho do pincel, mais tinta ele carrega, tá? E pra gente é importante que ele tenha uma pontinha para você chegar nos lugares, né? Então um pincel como esse, que é um pincel número 4, um pincel grande, ele carrega bastante tinta e entrega uma pontinha para nós, tá? O pincel está bem sequinho e eu vou molhar ele nessa tinta e eu vou molhar só a pontinha dele, tá? Não vou fazer força do pincel lá na tinta. E eu giro o pincel, tá vendo? Ó, repara aqui no cabo dele como ele está sendo girado, tá vendo? Esse é um movimento importante para os pincéis, tá? Prestem atenção nesse movimento de giro. Essa cor eu posso simplesmente pintar a jaliça toda. Então vamos pintar. Outro truque, tá? É você aproveitar o máximo a quantidade de tinta que você colocar sobre a superfície. Então, você molhou o pincel, começou a pintar, espalha, espalha, espalha até essa tinta não correr mais, tá? Porque você diminui o efeito da pincelada, né? Você diminui a textura do pincel e ao mesmo tempo você vai somando transparência a essa tinta. E quanto mais transparente ela for, mais ela vai refletir o quê? O pré-sombreamento que a gente fez. Então a gente evita de perder o pré-sombreamento. Muitas camadas de tinta vão fazer a gente uma hora perder o pré-sombreamento. Mas se a gente fizer tudo direitinho, até o final da pintura da figura, ele vai estar pelo menos orientando a gente. Então vem, espalha. Nesse estágio aqui não se preocupe em borrar, não se preocupe em manchar as outras peças. Só aplique a tinta e espalhe bem. A gente já colocou a peça no handle, já para você girar, ver se você está cobrindo toda a peça, né? Já está aqui de propósito. Fica, faz render a tinta. Aí quando você vê que você está passando e a tinta já está dura, você já está meio que arrancando a tinta do lugar, aí você molha o pincel de novo e volta a esticar a tinta, tá? Um dos segredos é muitas pinceladas, né? O pincel não passa uma vez, ele passa várias. Fazer todas as costinhas dela aqui. Dando os últimos retoques aqui, vendo algum cantinho que falta. Beleza, show. Aqui o rostinho dela já foi tudo, o braço também. Deixa eu pegar aqui um pedaço de papel toalha. Papel toalha é o melhor amigo de um pintor de figura. Espalhar bem aqui essa tinta nesse braço aqui, nessa mãozinha, aqui nos dedinhos dela, tá? E se tudo der certo, tá? Ela já vai secando e preservando parte do pré-sombreamento. Então já esperamos aqui que um braço fique mais escuro que o outro, né? Que a parte de baixo fique mais escura que a parte de cima, né? Para aproveitar o pré-sombreamento. Esse pote aqui é água. Molho ele aqui, a gente limpa o pincel sempre aqui, ó, no sentido dele, limpa, tá? De vez em quando a gente pode dar uma pausa e fazer uma limpeza mais carregada, tá? E é isso a pintura de figura. Acabou o curso, vamos embora. Não, mentira, a gente fez a primeira camada, a gente fez a primeira cor da figura. Deixa ela aqui no cantinho, ela precisa secar, ela tá com retardador lento, ela vai demorar um pouquinho mais para secar. Enquanto isso, eu volto aqui para minha paleta úmida, vou criar a segunda cor. Eu tenho a cor escura, tenho a cor clara, vou pegar a cor mais clara aqui e vou criar uma tonalidade nova. Criei aqui uma tonalidade nova, tá? Uma dica, a gente vai fazer várias vezes isso e é interessante que você vá controlando os contrastes, tá? Evite contrastes muito grandes, tá? Vamos com calma. A tinta tá boa, a tinta tá cobrindo super bem. Vamos voltar aqui à nossa jaliça, tá? Não vou nem trocar de pincel ainda vou com esse. Vou com essa cor mais clara, um pouquinho mais clara. E agora eu vou começar a pintar as camadas de pele, mas eu não vou até o final. Assim, eu deixo um pouquinho da camada anterior aparecer. Então eu venho aqui, ó, eu vou com o pincel, por exemplo, aqui na testa dela, mas eu não
encosto ali no cabelinho, né? Eu foco aqui no meio da testa dela, espalho bem, bastante pinceladas, mas eu não vou até o final. Eu deixo as camadas anteriores aparecer. Então, eu fiz o rostinho dela aqui. Eu quase que pintei o rosto todo. Deixei um pouco da sombra aqui embaixo do cabelo, nos olhos aqui não entrei tanto, né? Mas é como se eu tivesse pintado a figura de novo, tá? E vou avançando com essa segunda camada, sempre espalhando bem a tinta, mas eu vou me preocupando em não cobrir toda a peça, sempre deixa um tiquinho da cor anterior aparecendo, tá? E os lugares que tiver muita sombra, tipo parte de baixo do braço, você já pode cogitar já nessa segunda tonalidade a nem ir para esses lugares. Então é como se eu estivesse pintando de novo a figura de uma cor mais clara, só que dessa vez eu estou pintando mal. Vai ficar uns cantinhos sem pintar. Vou passar aqui por... Vamos fazer aqui o peito dela, né? Tá? Se vocês acharem que a cor tá estranha ou que a pincelada tá meio esquisita, tá? Saiba que eu tive um problema na gravação. Eu já estava quase terminando essa figura aqui. Eu tive que voltar os passos. Né? Figura não, estava terminando a pele da aula de hoje, mas deu um problema na gravação que eu tive que voltar uns passos. Tá? Então, se vocês acharem alguma coisa diferente, é porque tem mesmo. Esse é o sacrifício que eu faço para vocês. Estava quase terminando a figura. Voltei ela aqui para a segunda camada, né? Imagina, parece com a figura pronta aqui. Ah, pessoal, mas deu um problema na gravação aqui, ó, não filmou. Mas eu não vou fazer de novo, né? E essa é uma bela de uma falta de sacanagem. Aí eu vou espalhando essa cor, molhei um pouquinho aqui na água, por isso que ela tá correndo um pouco mais, brilhando um pouco mais. Gosto de vir, às vezes, com cotonete para fazer um acerto, tá? Sem fazer muita força, sem fazer muito atrito. Só usa ele para espalhar bem a cor. Terminei a segunda camada pela segunda vez. Agora deixa ela secando aqui. A gente volta aqui para a paleta úmida e eu vou clareando cada vez mais essa cor aqui. Mas ao mesmo tempo vamos aos poucos, né? Deixa ela assim bem contaminada com a cor anterior. Tá? Para o contraste acontecer de maneira natural. Tá? Agora a gente já pode até trocar de pincel. Já vou pôr um pincel 0. E agora a gente vem trabalhando essa cor. As camadas vão ficando cada vez mais localizadas, né? Porque você tem que deixar transparecer a cor anterior, você tem que transparecer a cor anterior e a cor anterior da anterior. Vou posicionar melhor aqui. Pronto, difícil pintar a figura e coordenar a câmera ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vamos aqui na testinha dela. Vamos aqui, ó, na maçã do rosto. Espalha aqui, mas já tenta não entrar tanto embaixo do cabelo. Já para deixar o cabelo fazer uma sombrinha, né? Espalha bem, espalha bem. Aí eu vou fazer aqui um dos lados do nariz, o outro já vou deixar sem. A outra maçã do rosto a gente faz, mas a gente faz menos. Tá? Então para fazer menos, além de ser mais localizado, você coloca menos tinta no pincel, tá? Porque aí a hora de espalhar é menos coisa para espalhar, a cor fica menos, tá vendo? Então às vezes você coordena o efeito pela quantidade de tinta que você coloca no pincel. Vem aqui, ó, no topinho aqui do ombro e espalha, tá? Evite de trocar a direção do pincel muitas vezes. Às vezes é obrigado, né? Às vezes não tem para onde fugir. Aí alguém pode falar assim, nossa, Chiquito, mas a diferença tá tão sutil, cara. Quase não estamos vendo aqui na câmera. Ótimo. Se é isso que a gente tem que mirar, né? O grande erro de alguns novatos é justamente errar na velocidade em que vai projetar os seus contrastes, tá? Você pode
por exemplo, está fazendo uma figura de fantasia e fazer contrastes muito altos, do tipo, vai sim, para vocês entenderem, sair do branco e chegar no preto, por exemplo, tá? Só que você não vai fazer do branco pro preto, você vai fazer preto, cinza escuro, o cinza muito escuro, cinza escuro médio, cinza médio claro, cinza médio muito claro, cinza claro, cinzinha, branco sujo, entendeu? É várias camadas. É assim que você acerta a transição, fazendo muitas camadas de layerings, né? Vai chegando aos poucos, né? E sempre se preocupando em a camada posterior não cobrir completamente a camada anterior. Sempre sobrar um pouquinho para mostrar, nem que seja assim, um pentelhésimo. Mira aqui, ó, no ombrinho dela aqui assim. Eu já gosto de dar uma quebrada entre o ombro e o bíceps, né? Já para fazer uma jaliça musculosa. E mais do que nunca, essa é a arte da sutileza, a arte das transições lentas, né? Para você chegar numa transição legal, são muitas pinceladas, são muitas cores, né? Eu particularmente acho essa arte bastante relaxante, né? É o meu hobby relaxante de ultimamente, é a pintura de figura, né? Acho gostoso esse encontro com a cor e essa modelagem da tonalidade, né? Deixa ela secando aqui um pouquinho, vamos limpar o pincel aqui limpa na água, tira aqui no papel toalha. Depois tem um lancezinho do sabão, né? Que eu já ensinei para vocês em outros vídeos, mas eu vou relembrar de novo. Vamos lá criar mais um tom. Cadê aqui? Tem o meu pincel de fazer a tinta, né? Você vai fazendo sempre em cima, deixa eu trazer aqui para vocês verem, em cima do que já foi feito. Preserva um pouco do que já foi feito, mas faz em cima, até para você ter uma referência e para você ter um contaminante, né? Você contaminar, sujar a nova cor com a cor antiga, tá? Esse é um jeito de você controlar contrastes, tá? E vai devagar no contraste. Então essa nossa cor anterior, agora essa é a minha nova cor, é quase igual, é isso aí, quase igual. Pouca quantidade de tinta no pincel, é um jeito de você diminuir a quantidade do efeito e cada vez mais localizado. A massa do rosto, um lado do nariz e mesmo assim não é um lado inteiro, é só o topinho aqui. A outra massa do rosto, só um pouquinho aqui, ó, queixo dela, já tá bom. Passar aqui pro ombro. As camadas agora são cada vez menores, cada vez mais rápidas, né? Porque é menos lugar a se passar. E antes de diminuir o tamanho do pincel, tá? Pense nisso que eu te ensinei hoje, diminuir a quantidade de tinta no pincel. Às vezes já é o suficiente e você nem precisa ficar trabalhando com um pincel tão pequenininho. Tem horas que a gente vai precisar do pincel pequenininho, mas acredite, a gente acaba usando ele mesmo que as pessoas imaginam que a gente usa. Respeitando aqui a incidência de luz, lugares aqui de muita sombra, a gente nem precisa se preocupar. E vamos lá, vamos fazendo mais camada. Pegamos mais amarela aqui, estamos quase chegando na nossa cor base, tá? Quase não dá para perceber uma cor da outra, mas se você vê assim comprimento, né? Você vê que tá rolando um degradê aqui, tá? Eu desliguei o ventilador aqui do meu quartinho, eu vou passar um pouco de calor, mas é importante não ter vento em cima da bancada para essas tintas não secarem muito rápido. Agora eu vou trocar de pincel. Agora eu vou para um pincel um pouquinho menor. Estou sentindo que vocês estão querendo, né? Vocês falam assim, pô, comprei um monte de pincel pequenininho para fazer o curso. O Chiquito vem me dizer que eu não vou usar meus pincel pequenininho. Comprei lupa e o
caramba, pouco de excesso, pouca tinta no pincel e cada vez mais localizado. Já vem aqui, ó. O controle do contraste é sempre o que garante as transições mais suaves e bem feitas. Não é a pincelada, não é a qualidade do pincel, tá? O que garante uma boa transição de cor é o trato da cor na sua paleta úmida e, lógico, ter tintas de qualidade, né? Aqui a gente está trabalhando com tintas Tom Colors que são excelentes para este tipo de serviço. Passando aqui bonitinho, espalhando bem. O cotonetezinho pode ajudar a espalhar, passando mais um pouquinho aqui no rosto, fazer uma linha bacana, pequeno reforço aqui. Sempre gosto de fazer um lado do rosto mais bem iluminado que o outro, tá? Que geralmente é o que acontece, né? Aqui a única pena que deu esse problema na gravação. Eu já meio que perdi meu pré-sombreamento e eu já tô também com um problema de excesso de camadas, assim, né? A tinta já tá ficando grossa aqui em cima. Tudo bem, deixa eu voltar um tom aqui pra cima. O bom da paleta úmida é isso, que a gente consegue recorrer uma tonalidade anterior aqui utilizado. Cuidado com os contrastes muito altos, suaves. Esse braço aqui eu nem preciso entrar com muita luz porque ele é mais sombreado do que o outro, né? Então só fazer um topinho aqui e tá bom. Vamos para a última camada. A última camada vai ser basicamente o nosso tom de pele que a gente escolheu, né? Que a gente já acrescentou tanto ele que ele tá praticamente ele por ele aqui agora. Olha aqui, pincelzinho bem limpo, pouca quantidade de tinta. Caiu solvente aqui. E agora a gente vai ultra localizada, né? Então eu vou fazer aqui só o topinho aqui da massa do rosto, só a pontinha do nariz, só o galinho da testa aqui, um pouquinho puxado aqui para o lado também, pontinha do queixo, tá vendo? Agora é ultra localizado. Então, ou seja, a cor que a gente escolheu para a pele, né? Vocês repararam que ela quase não entra. Ela compõe todas as outras cores, mas ela mesmo quase não entra. Ela chega assim no final, faz uma última camada quase nada. Ainda assim, tá levemente contaminada com outras cores, né? Levemente não, né? Ela tá bastante contaminada com outras cores, né? Mas agora sim, pelo menos, a pele parece uma cor de pele, né? Aquela cor lá que a gente começou a aula falando assim, puta, mas isso aqui não é cor de pele, né? Agora ficou aqui, ó, uma jaliçona até bem bronzeada, vamos dizer assim, né? Ele tá pegando um sol por aí. E é curioso como essa última camada, mesmo ela entrando em menor quantidade na pele, né? Como é ela que define a tonalidade de pele da figura, né? Não é curioso isso? Últimos toques. Vou parar também, que hoje ainda é dia de live. Também se a gente fica mexendo muito, estraga muito também. Só nesse ombro aqui. E tá pronto a tonalidade de pele da nossa Jalice. Um pincel, um pouquinho de água aqui, só para tirar algum excesso que ficou, tirar um pouco de marca de pinceladas, coisas assim, tá? Só água. E agora deixar isso daqui secar um pouquinho. Ainda cabe nessa pele sombras, né? A gente fez só a pele, a gente só acertou a pele. A gente vai fazer o sombreamento nela na próxima aula. E ainda a gente vai fazer os detalhes, como boca, olho, sobrancelha, também nas próximas aulas. Eu não sei se vai ser exatamente na próxima aula, mas nas próximas vão ser. Mas a pele no pincel, a tonalidade da pele, terminamos por enquanto. Temos alguma coisa para trabalhar ainda. E por enquanto é isso. Vou deixar nossa guerreira descansar
E para as próximas aulas a gente faz as demais modulações, efeitos. Vamos ver conforme vai prosseguindo este curso aqui. Vou encerrar a aula de hoje. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação, receber as próximas aulas. Tá? E em breve a gente volta aqui com mais aulas aqui do curso de pintura, do curso de plástico modelismo. Mas a gente precisa do seu like, deixa seu like aí. E se você gosta do conteúdo do Blog do Chiquito, quer receber esses vídeos na hora certa, quer ter desconto das empresas parceiras, tem um grupo de WhatsApp com o Chiquito, acesse aqui o apoia.se/blog do Chiquito ou clica aqui no botãozinho Seja Membro, torne-se um padrinho do Blog do Chiquito, um pouquinho por mês, você ajuda o canal a criar novos conteúdos como esse. Fechou? E outra coisa, de olho nas lives. Estamos aí sempre ao vivo, quartas, sábados e domingos. Inclusive hoje é dia de live. Tenho que encerrar a gravação aqui para ir fazer uma live. Fechou, turma? Então vamos embora? Encerra essa aula por aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Blog do Chiquito, na próxima live, no próximo conteúdo. Onde der, a gente se vê por aí. Fiquem bem, fiquem em paz. Pintem suas figuras, contam colors. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, YouTube. Fui.